Mas o quanto por cento também é sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo talvez um programa que, caraca, caiu na zona de conforto dele e ele se garante. Enfim, pra ser um talento revelado, qual é a proporção de cada coisa e o que o cara tem que fazer? Cara, olha só, o Cazé é um bom exemplo, tá? Ele ficou 3 anos ali até virar Cazé fazendo na Twitch. 2 anos, acho que foram 2 anos fazendo na Twitch. Fora o período de esporte interativo. Então, na minha visão, hoje tem muito a ver com o esforço mesmo. O que você está fazendo aqui de chamar as pessoas para conversar, trocar ideias, para mim você é um talento. Porque você tem quantos anos? 25. Então, você tem 25 anos, você ainda tem muita coisa para viver, né? Matematicamente, você poderia ser meu filho, inclusive. Então, e provavelmente você entrevista várias pessoas aqui com a mesma diferença de idade que poderiam. Então, se você está correndo atrás com as suas possibilidades, aquilo que você consegue fazer das suas vontades, está se formando em mais um curso, né? Está se formando em direito. Então, vai ter mais uma habilidade para somar, para usar da forma como você quiser, seja para aplicar diretamente no direito, seja para juntar com aquilo que você já tem de jornalismo e fazer disso alguma coisa também. Então, a primeira é ter a cabeça aberta para entender que a gente faz planos e os planos vão mudando. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Você acha que você vai para cá, de repente você vai para lá. Eu acho que o norte, o objetivo principal, você tem que ter alguns, mas a mudança é natural. Você vai para lá, você vai para cá, até você encontrar o seu caminho. E o que é sorte, o que é talento e o que é esforço, na minha opinião, muito é esforço. A maior percentual é esforço. Tem que correr atrás, tem que ir atrás, tem que tentar. Hoje em dia, quem tem a possibilidade de produzir conteúdo como a gente está fazendo aqui, para que isso vire um portfólio vivo e as pessoas saibam o que você está fazendo. Quem tem essa possibilidade, porque tem um telefone, não precisa ter um estúdio assim, mas pode ter um telefone para fazer. Faz no Instagram, faz no TikTok, Quem não está fazendo isso já perde chance de ser considerado um talento. Vai ter que acontecer um milagre. Então, a primeira coisa é lutar, é correr atrás. A segunda coisa é muito contato, muita conversa, muito diálogo, muita percepção do que está acontecendo ao redor. Estudar, né? Estudar o esporte. Você trabalha com esporte, estudar o esporte. Você trabalha com política, estudar a política. É fazer isso. E aí, cara, a sorte para mim acontece. Vai acontecer se você estiver fazendo essas duas coisas. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. E aí é um aprendizado que eu tive com o próprio Zico, com quem eu tenho uma relação de 25 anos. Se você trabalha, se você luta, se você se esforça, a sorte vai aparecer para você. Em algum momento esse bonde vai passar. É isso. E você falou do Zico, e aí eu não posso deixar de aproveitar o gancho. Aqui a gente vai e volta nos assuntos, não repara Fica à não. vontade. É um negócio meio anárquico em certos momentos, mas não repara não. Eu juro que no final das contas faz sentido. Mas você falou do Zico. E aí, primeiro, de novo, eu vou voltar no lado pessoal, no âmbito pessoal da coisa, porque você comentou no início que você é flamenguista. Sim. E consigo imaginar, acho que não tem nenhum flamenguista vivo no mundo, e acho essa uma das poucas unanimidades possíveis, o Zico é seu maior ídolo. Com certeza. Como é que é chegar e o Zico, te chamar pra tocar um projeto na internet, um negócio embrionário? Como é que foi pra você isso? E como é que é, depois de 25 anos, ainda ter o prazer e, enfim, tem essa coisa ainda de parecer a primeira vez que tá trocando ideia com o Zico ou já deu uma normalizada? Não, hoje é mais fácil, hoje é mais tranquilo, assim. Meu pai, antes de falecer, ainda falava que não conseguia não ficar nervoso na frente do Zico. Mas essa história foi assim. Rádio. Mais uma vez eu vou ter que voltar pro rádio. Um conselheiro na época do Flamengo, que queria ser presidente do Flamengo, ele arrendou a Manchete e falou, vou fazer uma rádio só para falar de Flamengo. A rádio tinha uma programação de rádio, tinha o Wagner Montes, inclusive, que era um comunicador, que não é nem da sua geração, talvez você... Mas acho que você pegou um pedacinho antes de morrer. Eu lembro dele na Record. Então Wagner Montes, acho que a Cidinha chegou a passar por lá, eu acho. Teve uns comunicadores assim que passaram pela Manchete naquela época, mas o foco da Manchete era o seguinte, toda a cobertura esportiva vai ser o Flamengo. Futebol e esportes olímpicos, a gente só transmite jogo do Flamengo. Inclusive de esportes olímpicos, basquete na época e tal. Nesse projeto, ele convidou o Zico para fazer um programete lá, que se chamava Memória do Zico. O Zico ia entrevistar grandes nomes da história do esporte do Flamengo. O primeiro entrevistado, inclusive, foi o Dida, que era ídolo dele e tal. Foi a última entrevista do Dida antes de morrer. Tal. Aí, quando ele convidou o Zico precisava de uma produção. Foi tentando a galera da rádio. Naquela equipe tinha Francisco Aiello, tinha Karen Calisto, que você conhece, tinha Daniel Pereira, narrador do Sport TV,
Tinha uma galera, mas assim, quem é que ia produzir o programa do Zico? Ficou aquela coisa, quem vai produzir o programa do Zico? Acabou caindo na minha mão em algum momento. E a partir dali, o Zico chegou a me convidar para entrevistar junto com ele. 2 entrevistas eu faço junto com ele. Mas eu produzia para ele, mandava por fax para casa dele e tal. E a gente foi estreitando essa relação. Eu acabei saindo da rádio, o Zico acabou assumindo a seleção do Japão logo depois. Ele acabou indo para o Japão para a Copa do Mundo, isso foi em 2001. Ele foi para o Japão para acompanhar, porque ele tinha uma história toda no Japão. E depois da Copa do Mundo, a JFA, a Federação Japonesa, convida ele para assumir a seleção para o ciclo de 2006 na Alemanha. Então, a gente se aproximou ali. Era difícil, cara. Eu no primeiro momento, era difícil. Era o Zico, cara. Mas eu fui conhecendo ele. Ele é uma pessoa muito simples. E é um cara, assim, que ele tem umas coisas meio de memória fotográfica. Então, se você mexe nas coisas que ele vê e tal, tudo tem que estar no lugar e tal. Ele tem umas coisas assim. E eu fui aprendendo a lidar com ele, fui entendendo ele e a relação foi estreitando. E aí a gente fez o portal para ele, fiz outros conteúdos, outros projetos com ele. Até hoje a gente faz projetos. Então, ficou mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Hoje ele é meu ídolo ainda, eu me aproximo dele como um ídolo muitas vezes, respeito esse lado, mas a gente senta, às vezes ele me chama para tomar um café na resenha, 5 minutos depois a gente já consegue se soltar com mais facilidade. Mas ele é uma referência, né? Então o que ele fala eu presto atenção. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!